Amém. 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 Boa noite a Amém. todos. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. A paz a todos que estão conosco aí, compartilhando, que estão aqui nos ouvindo nas plataformas, né? Novamente estamos aqui falando da palavra do Senhor. Novamente estamos com o amor de Deus para você, amém? Então vamos Amém. ver Isaías 59. Isaías 59, ele fala: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Amém? Então, Amém. Senhor, está atento a nos ouvir. O Senhor está atento, está conosco. O Senhor é o nosso Salvador. E é para que a gente tenha com os ouvidos abertos, fala conosco, para que possamos estar dispostos a ouvir a palavra do Senhor, para que podemos estar dispostos a ouvir o que o Senhor tem que dizer para nós, amém? Nessa caminhada nossa, nós temos que estar abertos para que o Senhor possa entrar com a sua palavra, com o seu amor, que nós também ouvirmos, sermos servos obedientes, né? Aleluia. Escuta, né? Amém? Para que possamos também ser acolhidos e acolhidos no Senhor, amém? Amém. Vou fazer uma oração para nós iniciarmos. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui em tua Aleluia. presença, Senhor, pedindo a tua graça, a tua misericórdia para nossas vidas. Mais uma vez, estamos neste grupo, ó Pai, falando do teu amor, Aleluia. testemunhando a tua palavra, testemunhando o que acontece em nossa vida, nossa vitória, que temos muitas, que muitas vezes nem enxergamos, mas que o Senhor tem dado. O Senhor tem dado um tempo de misericórdia para nós. O Senhor Aleluia. tem cuidado de nós, amém? Podemos, Senhor amado, às vezes Aleluia. termos conflitos, mas o Senhor tem nos colocado um coração justo, um coração sincero e um coração diante de Ti, amém? Amém. Sei que teremos aqui palavras, vários testemunhos, várias bênçãos, vários vasos que falam do Senhor, bocas que o Senhor vai usar com o Espírito Santo. Te agradeço por tudo desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. 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 Louvado seja Pastor Valber. Amém. 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 Graças a Deus, a paz do Senhor, uma boa noite, amém? Muito contente, né? Eu estava lendo chamam-se Epístolas Gerais, né? Que são aquelas 5 livros que tem mais para o final da Bíblia, e eu estava lendo a carta de 1 João, né? Que João é um dos apóstolos que e também colaboram com o início da igreja primitiva, e 1 João 1,9, ele diz algo que eu gosto muito, né? Ele diz assim: se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e livrar de toda a injustiça. Então, olha que coisa linda, né? Você pede o perdão, você apresenta os seus pecados, que são erros, que são falhas diante de Deus. Em contrapartida, além de Deus te perdoar, ele ainda te livra de qualquer tipo de injustiça que venha ocorrer contra você. A Marlete até postou algo hoje falando sobre injustiça, né? E eu me lembro que isso também foi uma das coisas que mexeu comigo, porque se você tem visto como anda a situação no mundo político, o Brasil, né? Quanta injustiça, né? Quanta situação injusta, quanta gente falando bobeira, né? Quanta coisa ofensiva. E aí eu fico imaginando como a gente sofre, como tá difícil a vida, né? Então a gente depende realmente de viver uma situação da justiça, mas a justiça é divina. A nossa justiça do homem não dá para contar com ela. Então nem nós mesmos podemos pensar em fazer justiça, né? Então vamos contar com a justiça de Deus, que ela é fiel e ele é justo, em nome de Jesus, amém? Eu também vou estar fazendo uma oração, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, neste momento eu quero te louvar, te bendizer, agradecer, ó Deus, porque tu és um Deus justo. E como tu és um Deus justo, ó Pai, nós te servimos, ó Pai, por amor, sabendo, ó Deus, que tu vais sempre honrar aquilo que tu tem prometido através da sua palavra, Senhor. Que é ser o nosso pastor, ser o nosso guardião e estar sempre ao nosso lado. Deus, abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa esse momento que nós estamos aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, nós aqui do grupo, Senhor, nós precisamos de Ti e precisamos da Tua justiça, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, aleluia. Pastora Ju.
Alguma coisa? Não, hoje não. Então tá bom. E Amém. é verdade que o pastor Walter está falando, que realmente o mundo hoje, a questão de justiça, a gente às vezes fica pensando, meu Deus, a gente não tem essa justiça, o Senhor, mas Deus está vendo, né? E a vida dele vem de uma forma ou de outra, mas a gente pode esperar que ela venha. Às Amém. vezes a gente não vê essa justiça tão rápido, mas o Senhor, ele é o tempo, dá tempo para tudo, né? Amém. Até que a justiça dele seja cumprida. Amém? Amém. Vamos pedir a Marlete agora, em nome de Jesus, dar uma palavra para nós. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos o versículo que está em Gálatas, né? Porque Paulo escreve à igreja de Gálatas no versículo 6, 9. Por que me veio essa palavra hoje ao coração? Eu ia falar Tiago 4, 7, né? Porque Tiago 4, 7 fala: sujeitai-vos, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Devido a tantas injustiças que a gente tem visto na vida, no mundo, né? E às vezes a gente fica revoltado porque a gente tenta ser correto, leal, honesto, mas a gente vê a baixaria, né, do povo roubando descaradamente, a gente não pode Então, fazer nada, né? Então a gente realmente tem que ser forte e resistir, porque tudo isso vem. Mas hoje eu fui almoçar com uma amiga muito antiga, desde 86 nós somos amigas. E eu sempre preguei a palavra para ela, sempre falei de Jesus para ela. Ela também teve câncer, ficou muito doente. E eu fiz uma campanha com ela, nós estávamos orando, porque ela queria vender a empresa que ela trabalha, que é um parque de 40 anos que ela trabalha nesse parque, e porque ela já está com 70 anos e não tem mais saúde, e os filhos já têm outros negócios, né? E aí ela falou uma coisa e eu pedi para Deus, então, que eu queria um versículo que mencionasse esse sentimento que ela tem por mim, até pela nossa amizade. Eu tenho bons amigos antigos, né, Silvia? Que está em Gálatas 6:9, que fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, aleluia. porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Aleluias. Aleluias. Então, amigos, os nossos irmãos em Cristo, né? Então, ela falando, Marlete, ela é muito mais rica, né? Eu, tadinha, sou um grão de mostarda, né? E ela me levou para almoçar num lugar maravilhoso, na estrada de Mogi Bertioga, que chama Pé na Jaca. Não sei se vocês já ouviram falar desse restaurante. E ela falou: Você sempre foi tão minha amiga, sempre orou comigo, orou por mim, mesmo eu sendo de uma outra religião, você sempre respeitou. E a minha gratidão pela sua amizade não tem preço. Você não imagina o quanto bem você já fez por mim. Amém. E é exatamente isso que Paulo fala aos Gálatas, porque a gente vê tanta injustiça, tanta maldade, tantas pessoas roubando descaradamente, e nós precisamos nos apegar a essa palavra, ela rema ao nosso coração, porque nós precisamos fazer o bem, ainda que as pessoas não façam isso conosco, ainda que a mídia nos mostre coisas ao contrário, ainda que o governo faça tanta injustiça conosco, que somos aposentados, que temos um poder aquisitivo menor. Nós não podemos olhar para as injustiças, nós temos que olhar fielmente para a palavra de Deus. Aleluias. Aleluias. Se você que está ouvindo essa palavra hoje, aonde quer que você esteja, independente da situação que você esteja vivendo, faça sempre o bem. Aleluias. Pague o mal com o mal.
faça sempre o bem. Se você tem condição de ajudar, não prejudique, porque no tempo oportuno, aquele que é fiel e justo vai te Aleluia. dar a medida, na proporção merecida, porque às vezes eu falo, meu Deus, mas eu não fiz nada, como ela tem tanta gratidão. Às vezes a Silvia tece tantos elogios à nossa amizade, né, Silvia? É. A Inês e o Lê me tratam assim, com tanto carinho, me recebeu ricamente na casa deles. O próprio Robert e a Juvaneide nos recebem tão bem, mas eu acho que também é porque nós semeamos coisas boas, né? Amém, amém, E nós precisamos ser assim, amém. ainda que as coisas não estejam do jeito que você esperava, ainda que tudo seja assim, faça o bem, ajude ao próximo, Aleluia. dobre os seus joelhos, se você não for ajudar de forma material, que seja de uma forma financeira, em oração, não importa de que maneira, mas faça sempre o bem. Aleluia. Principalmente aqueles que são os nossos irmãos na fé, que estão aqui conosco hoje, orando. Amém, amém. Todas as vezes que a gente chama, ele e a Aurinê estão aí, a Silvia, né? O Valbert e a Ju, eu falo com intimidade porque é irmão e cunhado, né? Amém, amém. Falei gordinho, É. mas que vocês colocassem no seu coração. Muitas vezes vem uma ira, o inimigo tenta entrar em nosso coração, na nossa mente, mas nós temos que resistir esse mal, sujeitar a Aleluia. Deus e ele fugirá de nós. Amém? Amém. Então é Amém. uma palavra de força. Não deixe o mal te vencer, não deixe a injustiça te enfraquecer. Seja forte, corajoso, vença o bem com o bem e faça sempre o bem. Você vê, Amém. 40 anos de amizade, eu nem sabia que ela me amava tanto. Eu a Amém. amava, mas nem sabia que ela era tão Amém. grande, né? Isso é maravilhoso. Isso, a retribuição do que ela fez hoje por mim foi maravilhoso. Quero uma foto de gratidão. Amém. Amém? Amém. Um dia, Deus vê tudo, Ele sabe de todas as coisas. Então, tudo que vocês estão semeando aí do Senhor, para o irmão, para o amigo, vocês vão ter a recompensa. Pode ter certeza. Amém. Viu? Em nome de Deus, essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Aleluia. Palavra que entra em nossos corações, né, irmão? Até em Colossenses também fala assim, ó, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu Gratidão. fui agradecida a Deus, né? Pois às vezes as pessoas, a gente conversa, a gente gosta, e a pessoa às vezes está com o coração cheio, né? Como essa pessoa faz bem para mim? E a gente às vezes nem sabe, né? Mas o Senhor sabe tudo, e um dia o Senhor faz com que a pessoa declare e o nosso coração se encha de alegria. Amém? Amém. Amém. Faz uma oração, volta para nós. Amém. Amém. Graças a Deus, Arinês, Leno, Deus abençoe, Silvia, Marlene, pastora Ju, né? Que realmente a gente possa. E eu fiquei pensando, ouvindo a Marlete falar, que o quanto isso vai ser algo que vai nos sustentar em alguns momentos de dificuldade. Porque, na verdade, quando a gente está falando dessa situação negativa que o mundo está passando, haverá talvez um momento que a gente vai ter que realmente viver uma situação de que, de uma certa forma, vai ser meio que cada um por si. Porque as coisas vão ficar difíceis, as coisas vão ficar meio que apertando, então cada um vai querer se virar por si. E aí, quando tem essa amizade, esse amor, essa koinonia, né, como a palavra do grego, koinonia, que é uma união bem forte, aí a gente consegue um sustentar o outro, né? Salomão fala lá em Eclesiastes 3, que é a corda, né? Quanto mais você põe ela, né, é mais forte ela fica. Se você pôr uma corda, ela tem uma força. Se você juntar mais uma, tem outra força. E aí você vai fazendo aquela trança, né? Que vai ficando aquela coisa forte.
Então, com certeza que através dessa amizade aí, nós aqui que temos nos unido toda quinta-feira, possamos realmente estar forte, que um intercedendo pelo outro. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, amém? Senhor Deus e Pai, neste momento eu quero te agradecer por essa amizade, por essa irmandade, Senhor. Tu possas estar abençoando, e como a tua palavra diz lá, Senhor, que ali, Senhor, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, que neste momento, Senhor, tu possa estar ordenando a bênção e a vida a nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos os amados irmãos, hoje e para todos sempre, porque o Senhor É o meu meu pastor, pastor e nada me faltará. Eu por eu sei sei. que o meu Redentor vive. Amém. Então, glória, Deus abençoe, beijo no coração, tá? Leno, toma